Então, se eu aumento a minha ansiedade, o meu nervosismo, eu fico mais ansioso, eu fico mais nervoso, eu começo a dormir mal, eu começo a ter uma alimentação ruim, eu não quero praticar isso físico, né? Então, isso aumenta o quê? Aumenta as chances de eu não conseguir passar em medicina. Aí eu vou perder tempo, eu vou perder dinheiro, e aí eu vou ter que explicar para os meus amigos, vou ter que explicar para minha família, pô, eu estudei o ano inteiro e não passei. Quem já foi reprovado sabe bem disso, né? A reprovação. Você é reprovado e aí você tem que contar para os seus amigos. Seus amigos vão perguntar para você: pô, mas você estudou, você se dedicou e você não conseguiu passar? E aí você vai ter que falar: pois é, não consegui. Não teve como. É difícil, né? Dói, né? Você tem que falar para os seus amigos que você não conseguiu passar. É difícil, né? É difícil isso. E aí você tem que lutar para isso. Você tem que lutar para conseguir algo melhor. Porque insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso é insanidade, tá? Então nós vamos falar de erros hoje, né? Eu quero que você evite esses erros, tá? Vamos lá. Então assim, pessoal, isso frustra, né? Isso aí, a Juliana, né? Juliana Magno Cardoso, ela comentou, né? Isso frustra, né? Causa uma frustração, correto, né? Então, assim, a frustração, e aí você gera uma memória negativa com o estudo, né? Você memoriza aquilo na tua cabeça, e aí aquilo vai te prejudicando, né? Te prejudica na tua rotina de estudo. Isso é muito ruim. Isso é muito negativo, né? Perfeito. Então, vamos lá. O primeiro erro do aluno que aumenta a ansiedade dele e faz ele reprovar em medicina é ele seguir o cronograma. E aí as pessoas que vendem cronogramas ficam muito bravas comigo quando eu falo isso, né? Eu sempre falo aqui para mim, pessoal, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu venderia um cronograma, porque a coisa mais fácil que tem é você fazer um cronograma, né? Você digita no YouTube, você digita no Google, o que mais cai no Enem, e aí você monta um cronograma, né? Então a coisa mais fácil que tem é montar um cronograma. Então vamos lá, por que o cronograma aumenta a ansiedade e faz a pessoa reprovar? Então, assim, cobrança, né? Tem essa questão da cobrança. Então, assim, vocês comentaram aqui para mim vários efeitos colaterais, né? Então, assim, o cronograma ele não é flexível, ele aumenta a ansiedade. O cronograma tem muito conteúdo, logo eu fico cansado, eu fico nervoso, não consigo render, né? Eu não consigo ter disciplina, tem muita matéria atrasada, eu fico cansado, né? O conteúdo é muito longo, é um conteúdo muito extenso. Beleza. Então vamos lá. Excelente os comentários de vocês, né? Mas vamos lá, eu não sou coach, eu não sou guru, né? A gente fala aqui sobre neurociência. Então vamos ver. O que a neurociência fala sobre isso? O nosso cérebro, ele foi programado para sobreviver, tá? Resumindo aqui, bem pedagógico, tá? Ele foi programado para sobreviver e para, né, gastar pouca energia, porque o cérebro, ele gasta muita energia, né? Ele consome muito oxigênio, ele consome muita glicose, né? O tecido nervoso, ele consome muita energia e consome muita glicose, tá? Basicamente, 20% de tudo que você come, né, das quilocalorias que você come, vai para o cérebro. 20%. Então, se você come 1.000 calorias, em tese, né, teoricamente, 20% vai para o cérebro. Tá? Pode ter, isso é o que os cientistas falam, tá? 20%. Então, assim, ele consome muita energia, haja vista, né, o tamanho dele. Além disso, ele busca o prazer. Se o cronograma ele não gera dopamina, né? Ele gera o quê? Ele gera estresse. Não é isso que o cronograma gera? Ele não gera estresse, você não fica estressado com o cronograma, né? Então, se eu fico estressado com o cronograma, né? Eu fico estressado, eu gasto mais energia, tá? O estresse, aquele pensamento negativo, pensar gasta energia, né? Quanto mais você pensa, mais energia você gasta. Quanto mais eu penso, mais energia eu gasto.
Tá? Pensar gasta. A ansiedade é o quê? Traduzindo, é um excesso de futuro. Você está muito no futuro. Futuro, 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 futuro. E esquece do processo. Você já está lá pensando no processo seletivo. Você nem passou em medicina ainda e o cara já quer me perguntar sobre o processo seletivo. Léo, me fala sobre o processo seletivo da Bolsa Mais Médicos. Entendeu? O cara já está querendo saber do processo seletivo, ele nem passou em medicina no Enem ainda. Então, ele, em vez de ele gastar energia mental para memorizar o conteúdo de física, ele está gastando a energia mental dele pô, e como que é o processo seletivo? O cara nem passou em medicina ainda. Deixa para pesquisar isso depois. Primeiro tu passa, primeiro tu vai bem no Enem. Aí depois tu escolhe se você quer o ProUni, se você quer o SISU, se você quer o programa Mais Médicos, a Bolsa Mais Médicos, se você quer fazer FIES. Primeiro vai bem na prova. Entende? O cara já está pensando no processo seletivo, já está pensando na nota de corte. E o cara nem passou em medicina ainda. Entendeu? Isso daí é o mais bizarro que eu vejo, é isso. Aí eu fico assim, pô, mas tu já passou em medicina? Não. Entendeu? O cara nem não sabe nem fazer um cálculo simples de matemática e o cara já está preocupado com a nota de corte do SISU. Entendeu? Por quê? A ansiedade é um excesso de futuro. O cara fica pensando, isso gasta energia, isso deixa a pessoa sem disciplina, causa desmotivação, né? Então, isso é muito negativo. Tá? Então, assim, o nosso cérebro. Então, se você está num ambiente estressante, né? Você está naquele estresse, naquelas coisas negativas, você vai pular daquilo, né? Para ficar bem pedagógico, né? Para vocês entenderem essa questão do cronograma, imagina que você está num trabalho, né? Você está trabalhando num supermercado, né? Eu já trabalhei em supermercado, empacotando sacola. E aí você trabalha lá, você é humilhado, as pessoas criticam você, o teu chefe te humilha, os clientes desse supermercado não gostam de você. Então tem todo esse cenário de estresse. O que você vai fazer, pessoal? Qual que vai ser a tendência para você? Você vai gostar de trabalhar? Você vai acordar motivado para ir trabalhar? Não vai ter vontade de trabalhar, né? Não vai querer ir trabalhar, né? Vai querer ficar em casa, né? Você vai ter fobia, você vai ter ansiedade, porque eu não quero ir trabalhar. Nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, meu Deus, não vai querer. Acontece a mesma coisa com o cronograma. Você não tem vontade de estudar. Por quê? Porque o cronograma, ele é um ambiente de estresse, ele te critica, ele menospreza você, ele te humilha, né? E aí você vai ter uma relação negativa. E aí o nosso cérebro tem todo um mecanismo para construir essa memória do medo. O cérebro, ele memoriza aquilo, né? Como um mecanismo de sobrevivência. Ele memoriza, tá? Ele memoriza que o cronograma, estudar, medicina, ele memoriza que isso é algo negativo para você. Aí você começa a pensar em desistir, você começa a pensar em fazer enfermagem, você começa a pensar em fazer nutrição, em fazer fisioterapia, você começa a pensar, ter pensamentos negativos e começa a querer a desistir. Entende? Tá? Então, o primeiro erro que o vestibulando de medicina comete é seguir um cronograma. Muito conteúdo, muita informação, o cérebro, ele olha para o cronograma e vê lá 30 semanas, 20 semanas até o Enem, 18 semanas até o Enem, ele já pensa assim, pô, cara, eu vou procrastinar.